Graças te damos nessa noite, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui. Tu estás, Senhor, nos nossos corações. Tu estás aqui nos falando, tratando com as nossas vidas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu até aqui Tu tem nos guardado, até aqui Tu tem nos cuidado, Senhor. Até aqui Tua mão de poder está sobre a nossa vida e é o maior tesouro que nós podemos ter, Senhor. Muito obrigada, que nessa noite nós possamos nos renovar através da Tua palavra e daquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Podemos sentar, queridos. Nos braços do Senhor é o nosso descanso. Amém. Precisamos ter essa certeza. Nós nessa noite gostaríamos de falar sobre o corpo e o sangue de Jesus. Para quê? Jesus precisou morrer. Às vezes nós temos alguma coisa clara, mas às vezes nós não temos a real noção do que realmente Jesus veio fazer esse mundo. Jesus veio nos perdoar nos pecados, morreu por nós naquela cruz, mas nós não sabemos às vezes o real significado do que realmente foi a morte de Jesus para o que significou a humanidade, a morte de Jesus. Hoje é dia de ceia, nós lembramos a morte do Senhor Jesus. Nós estamos hoje praticando um simbolismo que foi nos dado pelo próprio Jesus, a instrução ali na última ceia, refeição com seus discípulos, nos dizendo que nós precisávamos fazer aquilo sempre que nos reuníssemos em memória dele. Então, nós vamos ao longo do tempo, a igreja foi perdendo essa noção. Nós tentamos até um tempo recuperar um pouco isso aqui na igreja. Quantos lembram daquelas nossas refeições depois de cada ceia? Cada um trazia um prato, porque nós queríamos ensinar ao povo que realmente era ceia. É a comunhão dos irmãos, aqueles que são considerados filhos de Deus, irmãos em Cristo. Isso é a ceia. Lembrando aquilo que nos uniu. Então, a igreja primitiva, a princípio, não era aquilo que nós estamos... No início, não era isso que nós fazemos, um cálice pequeno cálice com pão. Eles realmente se reuniam para fazer uma refeição bem importante. Alguns de nós aqui no sul chamaríamos um belo de um churrasco. Seria um churrascão bem grande, daqueles de vala no chão, né? Com muita carne, muita linguiça, muita farofa, muita salada, muito arroz. Porque era isso que eles faziam, a ponto de que Paulo, uma hora que teve que chamar atenção ali, dizer, olha, está demais isso aí, vocês já não estão se reunindo só para celebrar a morte do Senhor e a ressurreição dele, mas vocês já estão se reunindo para comilança, para encher a barriga, para se bebedar, alguns se passavam das copas, como a gente chama, né? Então, ao longo, a igreja foi perdendo essa noção do que realmente é a ceia do Senhor. E nós vamos perdendo essa noção na medida em que vamos nos igrejando, diria eu, né? Nós vamos nos igrejando, nós vamos esquecendo do que realmente Jesus fez por nós, vamos entrando para dentro da religiosidade da igreja e vamos perdendo o que realmente isso significa para cada um de nós. Nós vamos vamos ficando religiosos, vamos cada vez mais perdendo a naturalidade com que nós precisaríamos fazer esse momento que estamos fazendo hoje. Então, durante a pandemia, isso ficou muito evidente, porque cada um estava na sua casa e nós estávamos fazendo a ceia na casa, cada um na sua casa, não tínhamos a comunhão, assim, presencial. Mas estávamos com a comunhão virtual, todos unidos com o mesmo propósito. Mas alguns irmãos diziam assim para nós, às vezes, pastora, são 45 do segundo tempo, domingo, né? Já na hora do culto, e eu não me esqueci de comprar o suco ou o vinho para fazer a ceia em casa. Não tenho pão também. Aí eles me passavam mensagem, pastora, não tenho pão, não tenho vinho, como é que eu faço? Não vou poder fazer a ceia. Não, calma aí, né? Pega aí um suco de qualquer coisa que tu tiver, de laranja, pode até ser água. Pega aí uma bolacha, pega o que tiver, faz até com batata frita, se for preciso, faça a ceia. Então, pode, pastor? Claro que pode, né? Claro que pode. Porque, na verdade, isso é um simbolismo. Isso não é realmente o que Jesus veio nos ensinar.
Ele estava ali com o pão e o vinho porque isso fazia parte da refeição daquele momento. Mas isso não quer dizer que nós, se não fizermos com o pão e o vinho, nós não vamos poder fazer a ceia. Se você vai ver em algumas culturas, sequer tem vinho, porque não há plantação de uva, não há. Os índios lá na Amazônia fazem um pedaço de mandioca e não sei, algum outro suco de alguma fruta que há na Amazônia, quer dizer, guaraná, talvez, não sei. Mas a ceia ela vai se adequando conforme a cultura de cada povo. Então isso não significa, e nós às vezes ficamos agarrados àquele momento da ceia e ficamos pensando, se eu não fizer a ceia, vai acontecer alguma coisa. Claro, é um momento de comunhão, mas não adianta a gente fazer a ceia. E é isso que eu quero dizer, se a gente não tem o real significado da ceia, que é a comunhão com os irmãos. Então nós fazemos a ceia, mas pouco nos importa o que está passando o irmão, ou ir fazer uma visita a um irmão que está doente, ou telefonar, passar uma mensagem, nós não estamos nem aí. Quando o significado da ceia é a comunhão com Deus, também perdemos, porque sequer lembramos desse Deus todos os dias. E perdemos também a comunhão com a igreja, que é o que realmente precisamos proclamar quando fazemos a ceia. Então, queridos, nós vamos nos colocando a religião para dentro de nós. A religião toma mais espaço na nossa vida que o próprio Deus. E também o batismo se torna um mergulho numa piscina. Porque se não forem águas correntes, nós batizamos a bisavó da Giovana, está lá no fundo. A bisavó, era tua bisavó, né? Se não me engano. Nós batizamos a bisavó da Giovana em leito já de irmãncia, quase, não sei, mais de 90 anos, sem nenhuma condição de ser batizada nas águas. Uma anciã já, que se a gente batizasse, aí sim é o caminho direto ao céu. Não ia matar, coitada da vozinha da Giovana. Então, foi necessário naquela hora fazer um ato simbólico do batismo, simplesmente um pouquinho de água sobre a cabeça para que ela fosse batizada, porque ela queria muito. Então, são símbolos. Nós não podemos nos agarrar aos símbolos, porque o que Jesus veio fazer foi muito mais do que uma simbologia. Ele também agiu através de símbolos, ele também fez atos simbólicos, mas por trás de cada simbologia há uma mensagem que precisamos. Na verdade, aquilo é um símbolo para a nossa mente entender um pouco melhor as coisas. Nós gravamos com símbolos. E tanto é assim que se nós olharmos para o perfil de Jesus, eu posso dizer por mim que o primeiro sinal que eu tenho de Jesus tá difícil aqui. Quem foi Jesus? Quando eu penso quem foi Jesus, eu me lembro quando eu era adolescente que a imagem que me vinha era esta. Não sei quantos lembram desse filme, os mais antigos na igreja, um dos primeiros filmes sobre Jesus. E eu, num congresso, disse assim, nós não podemos ter essa imagem de Jesus do cabelinho duro. E eles quase me mataram, quase me apedrejaram no final do congresso. Como eu ia falar assim de Jesus do cabelinho duro? Porque vinha essa imagem quando eu era criança, quando eu era adolescente. Era aquele ator de Hollywood que botaram um laquê. As irmãs lembram, mais antigas, do laquê no cabelo? Não entrava nem bala. Lembra, Clarice? Não entrava nem bala, entrava naquele cabelo. Porque aquilo era duro. Me lembro que a minha mãe colava sapato com laquê. De tão poderoso que era aquilo. Aquilo era um troço que depois que entrava no cabelo não saía nem com... Mas não sei, ficava uma semana aquilo colado no cabelo. E eu acho que quando esse ator foi fazer esse filme, botaram, assim, abusaram no laquê. Então, quando ele se mexia, o cabelinho... Não sei se não era uma peruca também, né? Pode ser que tenha sido uma peruca. Mas essa imagem hollywoodiana que nós temos de Jesus. É um Jesus branco, de olhos azuis, e com um cabelinho muito, muito penteadinho, muito bonitinho, meio hipster, uma coisa meio misturada. Mas, na verdade, Jesus... Poderia ter mais relatos, há mais probabilidade de que Jesus fosse não negro, mas uma pessoa mais parda do que um branco de olhos azuis. Nada a ver com a cultura, com o que era realmente o judeu. Mas essa imagem, porque a nossa mente precisa de imagens, nossa mente precisa desses simbolismos. E isso que Jesus fez quando instituiu a ceia e quando foi instituída na igreja o batismo nas águas.
Nós pensamos que aquilo vai, em si aquilo vai nos dar uma vida nova, mas na verdade, se nós não temos o compromisso de um novo nascimento, e se não entendemos o que Jesus veio fazer, realmente nós só vamos tomar um banho de piscina, ou de praia, sei lá o quê, e vai ficar nisso, porque a nossa vida não vai mudar nada. Mas Jesus, na verdade, se nós vamos para o contexto onde Jesus veio, como foi visto Jesus na época, eu ouvia como o Jesus do cabelinho duro, mas Jesus, naquele momento em que começa seu ministério, ali entre o seu povo, Jesus é visto, por exemplo, pelos líderes religiosos como um herege. Ele é rotulado como um herege, porque as coisas que eles falavam, as coisas que ele falava eram inadmissíveis. Eram inadmissíveis. Ele também foi visto como um endemoniado, porque ele dizia que ele era Deus. Nenhum judeu em sã consciência, a não sei se estivesse possuído por Satanás, poderia dizer e reivindicar alguma divindade. Algum vínculo de dizer que ele era Deus. Ele seria apedrejado. Jesus foi visto como um herege endemoniado pelos religiosos da época, pelos líderes religiosos. Por Roma, ele era mais um louco, um Messias louco, um desvairado, um louco que falava coisas assim, que ninguém entendia nada. Pelos seus seguidores, aqueles que seguiam Jesus, que estavam em todo momento com ele sim era o Messias prometido, porque eles esperavam que Jesus libertasse eles da opressão de Roma, e pela família de Jesus, ele era visto como ovelha negra, porque se vocês lembram daquela passagem em que a mãe de Jesus vai ali, chamar ele para conversar com ele, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, eles querem conversar contigo, estão te chamando. E Jesus faz uma pergunta que eu como mãe, eu queria triturar ele. Eu como mãe trituraria ele, não sei as mães que estão aqui, mas ele manda dizer para ela assim, quem é minha mãe? Quem é? E quem são meus irmãos? Eu fosse meu filho dizer, tu vai ver quem é tua mãe. Eu trituraria. 9 meses dentro dessa barriga, e quem é tua mãe? Porque eles tentam, a partir daquele momento, fazer entender a sua família que a sua missão era além de ser filho e irmão. Sua missão não podia se resumir a estar perto da sua família, ele precisava ter essa independência e, ao mesmo tempo, chamar aqueles que ele tinha escolhido para si, e que aqueles eram realmente seus irmãos. Minha família é aqueles que fazem a minha vontade, diz ele. Ele deixa isso bem claro. Então, a partir daquele momento dramático, ele começa a ser ovelha negra para sua família. Todos o abandonam, a família cai fora. E Maria vai se aproximando, depois, porque mãe é mãe, né? Mãe, tu pode chutar que ela está sempre por perto, mas os irmãos já não querem saber mais dele. Os irmãos já tinham dado tchau, vai embora. Há relatos que eles só foram se converter depois que Jesus morreu, os irmãos de Jesus, e pouco se fala na Bíblia sobre a família de Jesus, não é? Se fala pouquíssimo, a não ser do nascimento, pouco se fala na Bíblia sobre como foi a família de Jesus terrenal, porque ele desvinculou, ele fez eles entenderem que havia uma missão maior, e ao mesmo tempo seus seguidores entenderem que ele sim agora era sua família, que ele vinha para fazer outra coisa, que não só fazer uma família aqui na terra. Então Jesus, por todos os lados que nós olhamos no contexto dele, ele foi um cara rotulado e não foi compreendido, ao mesmo tempo que na realidade Jesus supera tudo aquilo que se espera dele, porque ele como Messias terrenal não era um Messias terrenal, porque ele não vinha decididamente, ele não vinha tirar o povo, fazer um segundo Egito, né? Um segundo êxodo, tirar o povo da escravidão do Egito, tirar o povo da opressão de Roma. Então ele não era um Messias terrenal, decididamente essa não era a sua missão. O reino dele, ele disse muitas vezes, meu reino não é deste mundo. Olha, não tem espada, não tire as espadas, porque não é isso que eu vim fazer. Disse muitas vezes para os seus seguidores. Então ele não era aquilo que você esperava, não era o Messias terrenal, mas ele era além que o Messias, porque ele vinha trazer algo muito além do que simplesmente ser liberto da opressão de um império ou de um reinado político. Jesus também não era um sacerdote, porque ele, como sacerdote, o ensino dele não tinha nada a ver com aquilo que se ensinava na época, era uma coisa nova.
Também Jesus não era um profeta, porque profetas falavam da parte de Deus. Ele traz para ele a divindade, ele diz, eu sou. E quando uma pessoa dizia eu sou, ele estava dizendo, eu sou Deus. Então, Jesus não se encaixa em nenhuma daquilo que se espera dele, mas ele preenche os requisitos para cada uma dessas funções. Ele vai além, ele transborda como profeta, ele transborda como Messias, ele transborda como sacerdote, ele transborda como rabino, porque ele faz coisas inacreditáveis, ele se torna uma figura polêmica para o seu contexto, um escândalo em Israel. Ele se torna um cara questionável. Um cara que ninguém entendia o que ele vinha realmente fazer. Então, a visão de Jesus não era das melhores. Ele foi um cara completamente perseguido. E por ser uma pessoa completamente inapta ou não adequada àquilo que se espera, e nós todos experimentamos isso muitas vezes, nós vamos ser rejeitados, nós vamos ser perseguidos, nós vamos enfrentar adversidades. Com Jesus não foi diferente. Eu acho que Jesus, desde que vem ao mundo, vem através de uma adversidade e de um confronto, de uma oposição. Porque no momento em que ele é engendrado ali no ventre de Maria, ali já há riscos sobre a sua vida. Ele é enfrentado com a morte como bebê, porque a mãe corria o risco de ser apedrejada por ser mãe solteira. E principalmente porque José disse assim, olha, esse filho não é meu. Eu vou abandonar ela em silêncio, porque eu sou um homem de bem, mas não sei o que ela fez por aí. Quer dizer, o próprio companheiro, o próprio prometido não entendeu essa missão de início. Ele foi entender lá, aos poucos, né? Teve que aparecer um anjo, foi toda uma história. Então, Jesus, vocês acham que Jesus, como um bebê, não sentiu tudo isso aí? Ele sentiu a morte desde que chegou e habitar aquele ventre. Ele sente a morte quando tem que nascer no meio dos bichos. Ele não está no lugar adequado desde que nasce. Ele não se adequa ao lugar desde que nasce. Ele foi inadequado, uma pessoa que não estava nunca no lugar certo, digamos assim, humanamente falando. Estou falando humanamente, como um ser humano. E aí a família depois tem que fugir para o Egito, porque Herodes ainda inventou que o rei tinha nascido, né? Então ele disse assim, vou matar todos os inocentes, morte dos inocentes, perseguida. Quer dizer, a morte em todo momento. Jesus inaugura seu ministério em meio a um deserto. Ele está jejuando em meio a um deserto. E ali é tentado por Satanás. Quer dizer, sempre foi a adversidade, ele começa seu ministério e segue a adversidade, segue a perseguição. Sempre é um embate onde ele vai. Onde ele vai, por onde ele vai, tem sempre gente querendo pegar no seu pé. E diz, Nicholas Wright diz assim, desde o início, parecia claro para Jesus que ele seria arrastado por uma grande cachoeira em direção ao abismo nunca antes imaginado. E ele seguiu adiante. Eu quero que você fique com essa palavra. Ele seguiu adiante, mesmo assim, ele continuou. Mesmo que ele sabia tudo o que ia acontecer, mesmo com toda a oposição, mesmo com tudo que estava sendo planejado sobre sua vida, ele seguiu adiante, mesmo com sua família abandonando. Quantos de nós conseguiríamos seguir a nossa vida diante do abandono da nossa família, que nós amamos e que nós esperamos um apoio numa hora X? Jesus segue adiante mesmo assim. Vocês não querem? Tudo bem. É a escolha de vocês, mas eu sigo o meu caminho porque eu preciso. Isto é mais importante. E quando chega no final já da morte, já ali, quando ele é entrado em Jerusalém, para a gente lembrar um pouco, né? Aí ele é tomado pela angústia. Tomado pela angústia, como por um lado, como ser humano, mas também como Deus. Porque Deus também sofre. Deus também se angustia. E ele é tomado por essa angústia. Ele ora, então, ali no Getsemane, ele diz assim, uma oração que aquilo... Eu quando penso nesse momento, eu me estremeço, porque nós temos a tendência a olhar para Jesus como se ele fosse eu, pelo menos, quando era criança, eu olhava assim, dizia, ai, pobrezinho Jesus, mataram ele. Eu olhava com pena. Quando alguém me dizia, Jesus morreu por ti, eu chorava, eu disse, meu Deus, mas por que ele morreu por mim? Coitado, porque mataram ele por mim.
Porque nós pensamos que a agonia e o debate ali de Jesus, ou a luta dele interna, é porque ele tinha medo de ir para a cruz ou morrer, ou porque iam bater nele, porque iam machucar, porque... E na verdade, assim, não é, a angústia de Jesus não está relacionada com isso. Jesus está angustiado porque pela primeira vez na sua existência como Deus, e como Filho de Deus, como Deus Filho, ele seria abandonado por Deus. Ele perderia este vínculo. Quando ele diz na cruz, por que me abandonaste? Ele sofre, ele diz, se é possível passar esse cálice, por favor, se é possível fazer de outra maneira, é possível Deus fazer de outra maneira, Pai? Então, há uma negativa, diz, não, tem que ser assim. Então ele disse, então que seja feita a tua vontade, não a minha, porque ele está decidido a se submeter, porque aquele era um plano perfeito. Mas nós, às vezes, entendemos errado isso aí. Pensamos que Jesus sofreu porque ele, meu Deus, ele sabia que ia morrer, que a cruz, que ali morriam os ladrões, e que a morte de cruz era horrível, porque as pessoas ficavam dias vivas ali penduradas naquela cruz. Mas, na verdade, a dor e a angústia dele era por experimentar a morte como Deus eterno, que nunca tinha morrido. A morte é típica do ser humano, mas não de Deus. Deus não morre. Deus é eterno, a eternidade em Deus. Então, ele se debate por essa angústia, o abandono de Deus. O que seria, como seria ser abandonado por Deus? Como seria morrer? Como seria, por um momento, experimentar a dor humana? Algo completamente desconhecido para Deus. É a primeira vez que Deus experimenta a dor humana. Então, eu olho para Jesus, desde que nasce até que morre, experimentando todas as nossas dores e todas as nossas crises. Porque ele tinha tudo para ser um ser humano completamente como é que se diz? Sequelado, né? Para ser um ser humano traumatizado. Porque ele conviveu com a morte, perseguição, adversidade. Mas essa mensagem de Deus para nós, quando nós olhamos para o nosso transgeracional e entendemos que um bebê é capaz de sentir tudo que a mãe sente, que um bebê é capaz de sentir a rejeição, que uma criança sente tudo aquilo, que um ser humano nessas condições não é capaz de superar. Deus nos manda uma mensagem, é possível. É possível. Se eu fiz, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. É a grande mensagem do Evangelho. É possível. Queridos, Jesus vem para inaugurar uma nova aliança conosco. Uma nova aliança. Uma nova fórmula. Porque todas as tentativas de Deus até ali para se aproximar do homem tinham sido frustradas. Então Deus elabora esse plano perfeito para de uma vez por todas criar um vínculo com a gente e que esse fosse indissolúvel. Então, por onde Jesus passava, gerava uma série de questionamentos, porque tudo que é novo, Jesus enfrentou essas adversidades, porque tudo que é novo vem com uma série de questionamentos. Então, as perguntas surgiam, por onde Jesus passava, por quem falas? Perguntava. Por que falas assim? Por quem falas? Falas por Beelzebu? Diziam alguns, perguntavam para ele. Tu és aquele que deveria de vir? Perguntavam, questionamentos, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Questionamentos, que sinal nos dás? Questionamentos, por que ele se senta na mesa de pecadores e publicanos? Questionamentos, de onde ele vem essa sabedoria? Mas não é aquele Jesus? Para mim era Jesus do cabelinho duro, mas para eles era, mas não é aquele Jesus, filho de José, carpinteiro ali, que até pouco tempo nós estávamos aqui com seus irmãos, sua mãe. Não é, mas quem é esse para falar desse jeito? Porque todos conheciam Jesus desde que ele era assim. Ele só era uma criança excepcional, mas todo mundo conhecia ele. Então, de repente, ele toma uma autoridade que eles, quem é esse? Por onde ele vem? Por que ele fala assim? Com que autoridade tu fazes essas coisas? Então, nós entendemos que toda nova informação, queridos, toda nova etapa da nossa vida, tudo que é novo precisa ser questionado. Sabia disso? Precisa passar por uma sabatina de questionamentos. O ser humano é assim. É do ser humano nós questionarmos tudo que é novo. Não é assim?
Não se muda um vizinho novo para a sua rua e você diz assim, esse aí quem é? Que faz? O que faz? Em que trabalha? Nós questionamos. É antipático, nós já vamos julgando. É antipático? É isso e aquilo? Porque tudo que é novo na nossa vida, nós não aceitamos de primeira assim. Um novo conhecimento, uma nova amizade, nós vamos primeiro devagar, questionando um novo governo, uma nova proposta de trabalho, nós primeiro vamos ver, será que tudo que é novo é questionado? Uma aliança que nos capacitaria para viver neste mundo em crise, é o que Jesus veio nos trazer. Esse mundo de crise, onde há uma nova informação, há questionamentos. Por isso Jesus foi tão perseguido e questionado, porque ele trazia algo novo, algo que ia nos tirar completamente daquele antigo jeito de viver. E algo velho precisa morrer para que nasça alguma coisa nova. Não é possível nascer algo novo a partir de algo velho. Você já viu uma semente velha? Ela não consegue frutificar. Ela precisa estar novinha, ela precisa estar viçosa para ela morrer, então nascer aquela árvore. Há sempre um nascimento é precedido de uma morte. Diz, eu até fiz ali, é preciso estar com as mãos vazias para segurar algo novo. E eu queria que simbolicamente você olhasse para as suas mãos. O que tem nas tuas mãos? Não está cheio de tralhas e coisas velhas? O que tem? Tem coisa nova nas tuas mãos? Tua vida está em novidade? Tem muita coisa nova surgindo? Ou estamos vivendo no passado? Ou estamos vivendo daquilo que já foi? Estamos vivendo de algo que já não é para ser? Estamos com esperança no futuro, mas olhando para o passado. Que o futuro se repita como foi no passado. Amados, nós precisamos fazer assim com as nossas mãos primeiro. Nós precisamos arrancar as coisas velhas de nós. Arrancar o velho de nós. Não é o marido que tem que arrancar, tá, irmã? Não é o velho marido. Não é esse que tem que botar fora, tá bom? Depois vocês vão chegar em casa e dizer, olha, a pastora mandou dizer que é para arrancar o velho de casa. Não, calma, né? É para arrancar as coisas velhas, as tralhas velhas. Não é para arrancar o marido. Não é o velho. Mas nós, às vezes, insistimos nisso aí. Estamos presos a velhas fórmulas. Jesus, então, se entrega para que fosse possível uma nova raça humana. Era necessário. Então, Mateus ali, o versículo da ceia diz... Mateus diz, este é o meu corpo, ele fala ali na última ceia, né? Este é o meu corpo e este é o meu sangue derramado por todos vocês. Com esse corpo e esse sangue, vocês vão nascer de novo, simbolicamente. Jesus, simbolicamente, cria um novo homem a partir dele, um novo homem, um novo ser humano, uma nova raça. E esses somos nós, queridos. É tu e eu que estamos aqui nessa noite. Jesus vem para inaugurar ou para refazer a criação de Deus. Para fazer algo novo no mundo. Para dizer, bom, não deu certo até aqui. Adão e Eva saíram do paraíso, pecaram, deu tudo errado. Mas então eu inauguro algo novo. Eu crio uma nova raça a partir do meu corpo e do meu sangue que estou dando. Estou morrendo. Estou semeando. Estou com o meu corpo e o meu sangue colocando uma semente nesse mundo para morrer e que algo novo surja a partir disso. E realmente surgiu. Estamos aqui. Estamos aqui. Ele morre para nos dar vida em abundância. Então, nós estamos vivendo hoje, e aí o que eu quero terminar falando nessa noite, porque nós estamos vivendo um momento onde nós temos um tempo enigmático, muito enigmático. Também um momento em que nós vemos diariamente com um monte de perguntas. Nós nos questionamos desde que levantamos até que deitamos, questionamos o que estamos vivendo. É um tempo novo, não é? Pelo menos isso vamos estar de acordo. É um tempo novo, nunca vivido antes. Isso aqui nunca se viveu na história da humanidade. Houveram guerras, houveram pandemias, mas isto é inédito. Isto é um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo novo, portanto, surgem muitos questionamentos. Temos muitas perguntas sem respostas.
muitíssimas. Por exemplo, o que vai acontecer depois desse tempo? Alguém tem a resposta? O que vai acontecer em 2021? O que vai acontecer agora, final do ano? Teremos festas? Poderemos nos juntar com as nossas famílias? Haverá, em 2022, voltaremos a tudo normal? Como será o tempo? Como será o nosso futuro? Como vou prosseguir com a minha vida depois desse tempo? Como será a nova igreja? Eu me faço esse questionamento. Como será a nova igreja? Desconheço. Durante toda a pandemia estive orando e dizia, Senhor, o que vai acontecer? Teve um dia que eu chorei, em desespero mesmo, de Senhor, o que vai acontecer com a igreja? Eu chorei. Porque eu não estava conseguindo ver a saída para o que estávamos vivendo. As pessoas tudo assim, todo mundo disperso. Perdemos aquela coisa de igreja cheia, perdemos grupo familiar, perdemos. Nós não conseguimos nos juntar para orar. Online era uma coisa tão nada a ver, sem abraço, sem discipulado. Como é que vamos seguir isto, Senhor? O que vai acontecer com o futuro da igreja? E grandes igrejas de 2.000, 3.000, 4.000 pessoas fechando porque não era possível. Então o Senhor me falou claramente, disse assim, esta é a igreja que eu semeei e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Estou fazendo algo novo. Porque aquilo que está velho, aquela religiosidade, não serve mais. Então ficarão aqueles que realmente são chamados. E é o que está acontecendo. Eu vejo esse tempo como um tempo de Deus para nós, como igreja. Consigo vislumbrar. Mas quantos questionamentos nós sofremos? Porque nós nos angustiamos quando vemos os irmãos. Pastora, eu não vou poder ir hoje porque não deu, porque isso, porque aquilo. Parece que já buscamos a desculpa para não estar no culto. Não deu. Não sei o quê. Tem irmãos que dizem, não vou porque tem que estar todo o tempo de máscara. Tem o grupo de risco que não pode vir de jeito nenhum. Tem os adolescentes que estão em casa, as crianças que perderam seu culto. Gente, isso que mais me dói. O que vai acontecer com a nova geração? Como é que essas crianças vão crescer ouvindo a palavra? Eu me angustio como pastor, eu tenho que desabafar aqui com vocês. Me desculpe os irmãos que estão do outro lado lá na internet, nos ouvindo. Porque Senhor, que as crianças não entendem, elas precisam crescer ouvindo tua palavra. Então Deus nos mostra pastores de família, cada um liderando sua família. Cada homem sendo o que tem que ser dentro da sua casa. Cada pai, cada chefe, cada mãe. Cada um por si. Cada um chega de depender de discipulador, de pastor, de seja lá o que for. Cada um sozinho agora com Deus para ver quem realmente está agarrado e entendendo o propósito da nova aliança que Jesus veio trazer. Quem realmente nasceu de novo. Irmãos, é um tempo de muita prova, porque nós realmente vemos quem são e quem não são. Quem está e quem não está. Nós vemos realmente quem é fiel. Quando traz o seu dízimo, independente se tem culto ou não. Isso me surpreendeu, eu digo, Jesus, isso é algo tremendo que tu estás fazendo. Então, Deus começou a me falar, cada dia eu começava a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigada por esse tempo. Isto vem de Ti. Isto está sendo permitido por Ti, Senhor. Mas os questionamentos surgem. Seguimos nos questionamentos. Eu faço como igreja, porque sou pastora. Mas talvez você questione o futuro dos seus filhos. Como é que vai ficar? Vai escola, vem escola. Agora sim, agora não. Vamos e não vamos. E o grupo, não voltamos para a escola. E o outro, sim, voltamos. Meu Deus, o que vai acontecer com os nossos filhos? Haverá uma recessão financeira, dizem os empresários. O que vai acontecer com o futuro das nossas empresas? Aí estão as empresas, nadando. Então, será realmente que existe uma conspiração por trás disso tudo? A vacina será a nossa solução? Porque nós estamos assim, a vacina. Agora sim a vacina. Quando chegar a vacina. Gente, se vocês forem ler livros de ciência ou se informar com um biólogo, ou seja, com
profissionais da saúde que estudaram como funciona a imunologia, enfim, infectologia. Uma vacina não se dá no processo em que estamos vivendo. Uma vacina precisa muito tempo. Tanto é assim que a AIDS ainda não há uma vacina para a AIDS. Quantos anos? Porque a vacina precisa de um processo. Há um processo. Há etapas a serem queimadas. Vacinas não saem assim. Vamos fabricar uma vacina, pum, 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 pum. Nós não sabemos. Mesmo que a gente seja vacinado hoje, e o que mais me intriga é que alguns ministros de saúde não querem ser vacinados em outros países. Você botar um pouquinho o nariz fora do Brasil, ministros da saúde não estão querendo ser vacinados. Não querem testar a vacina neles. E eu aqui não estou falando de nada político. Tira a política porque eu sequer voto nesse país. Eu não sou cidadã desse país. Então, queridos, independente de qualquer ideologia política, já para lá, para cá, porque eu não estou em nenhuma. Eu sou completamente uma pessoa decepcionada 100% com política, de qualquer lugar. Falo isso para que a gente... a pastora está falando porque... Não, a pastora não está falando por ninguém, estou falando por mim. A vacina definitivamente não é a certeza de que nós vamos sair desse tempo. Nós queremos, nós desejamos, sim, oramos por isso. Mas definitivamente esse não é o processo. Esse não é o processo de uma vacina. Então eu me pergunto, quando sairemos? Como será o novo normal? Como sairemos disso aqui? Porque precisamos seguir na nossa vida. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez, seguir adiante. Nós precisamos virar essa página, com ou sem. Nós precisamos seguir adiante com as nossas vidas. Nós precisamos seguir adiante com a nossa espiritualidade. Então, tomamos o exemplo de Jesus para esse tempo. Porque ele viveu um tempo de crise, e ele foi o protagonista de tudo isso aqui. Então, queridos, nós precisamos ver que por trás de toda crise existencial, toda crise que nos vem, e lembrem, quando nós vivemos crises, sempre que saímos de uma crise sempre não ficamos melhor do que estávamos, porque nunca uma crise vem na nossa vida para nos deixar pior. Aqueles que somos inteligentes e espirituais, sempre uma crise vem para nos colocar num lugar melhor. Lembra da tua vida? Lembra quando tu passou as tuas crises? Eu me lembro. Eu me lembro de muitas crises, inclusive ministeriais. Quando tudo parecia ter terminado e Deus surgia com uma coisa nova, porque era necessário morrer para aquilo velho. E dar lugar às coisas novas. É o que Deus está fazendo nesse tempo. E como Jesus agiu no meio à crise, no meio a fazer algo novo por nós. Jesus simplesmente ficou focado na missão dele. Vamos tomar foco. É foco que nós precisamos. Chega de dar desculpas, chega de ficar esperando o que não vem. É foco. Eu vou me focar na missão como Jesus fez. Eu vou seguir adiante. Eu não vou esperar os tempos favoráveis para fazer A, B ou C. Eu preciso lidar com isto, com o que eu tenho nas mãos. É algo novo? Bom, é isto que com isto eu vou seguir adiante. É isto que vai me tirar daqui, é com isto que eu tenho que trabalhar. Então, nós vamos vendo que a diversidade vem, não é para nos parar, é para a gente ser desafiado a sair adiante. A diversidade na nossa vida não vem para acabar conosco, nem para nos quebrar. É para a gente parar de lamentar, como fez Jesus. Jesus não ficou lamentando, Pedro me negou, e agora? Meus amigos me abandonaram, estou aqui sozinho. Me largaram aqui, cadê meus amigos, seguidores? Cadê? Cadê aqueles que me receberam com palmas? Jesus não fica se lamuriando, ele simplesmente foca. Senhor, que seja feita a tua vontade. Então ele age 100% em obediência a Deus. Ele se submete. Ele confiou que aquele plano era o perfeito. Era o plano mais perfeito que Deus tinha, o plano genial que Deus tinha feito para a humanidade. Ele confiou. E aqui estamos nós. Nós estamos aqui. Ele poderia não ter feito, ele poderia ter ficado sem, poderia, era uma escolha dele. Poderia. Quando os guardas vêm prender ele, tem uma passagem inédita. Os guardas vêm prender ele e ele disse assim, tu és Jesus? E ele diz assim, eu sou. Quando ele diz eu sou, cai todo mundo para trás. Pum, desmaia todo mundo. Só porque ele disse eu sou.
Ele não levantou nem eu que estou levantando os braços. Ele não levantou os braços. Esse do Jesus, eu sou. Todo mundo caiu para trás. Pum, 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 pum. Caíram todos. Soldado, romano, líder, todo mundo caiu para trás. Pelo poder da sua palavra. Ele poderia ter saído? Poderia. Era só dizer uma palavra. Mas ele disse assim, bom, gente, vamos levantando, tá, daí, o que vai acontecer? Vão me levar? Tá, aqui estou eu. Pronto, estou pronto. Vamos lá. Porque ele seguiu adiante. Queridos, estamos sendo desafiados a seguir adiante. Mas eu faço uma pergunta para encerrar. O que nós vamos levar dessa pandemia? O que nós vamos levar dessa crise? Quais são? Nós vimos 2 domingos atrás as meninas falando o que aprendemos na pandemia, o que não sei o que. Anotou, fez uma lista do que você não vai fazer mais, do que não serve mais, do que aprendeu, porque vai começar a valer daqui para frente. A crise tem um prazo de validade. A crise vai terminar uma hora. Quando? Eu não sei. Mas ela tem um prazo de validade. E eu sei, porque a palavra me mostra que aquilo que está lá na frente é muito melhor do que eu já vivi tudo para trás. Que aquilo que nos aguarda como igreja lá na frente é muito melhor do que já vivemos até aqui. Que aquilo que me aguarda como ser humano é muito melhor daquilo que eu tenho vivido até aqui. Porque toda crise vem para fazer morrer coisas velhas e nascer coisas novas. E o que é novo sempre é bom. Porque essa promessa nós temos para a nossa vida. Está ruim, está difícil, dinheiro não entra. Busque a vontade de Deus para a sua vida, porque tem uma solução, tem uma saída. Está difícil de ficar em casa? Busque em Deus. Recomece sua vida, retome sua vida. Tome as rédeas da sua vida. Deixe o passado para trás. Passou. Vamos começar a viver o que temos. E o que temos é isso aqui. Amados, hoje é dia de ceia do Senhor. Lembremos da nova aliança que o Senhor fez conosco. O Senhor deu a sua vida. Ele fez tudo o que podia fazer por nós. Tudo. Nós precisamos seguir adiante. E eu convido que a gente fique de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Eu gostaria muito, eu tenho muita saudade do tempo que a gente ministrava as pessoas aqui na frente. Que os irmãos passavam e nós orávamos sobre os irmãos. Mas nessa noite, mas nós não podemos mais fazer isso. Então eu vou pedir que você mesmo, primeiro você tem família perto, chegue perto de quem é família. Porque a família está acostumada a estar junta, né? Então chegue perto e você mesmo vai colocar as mãos sobre os seus queridos. Você mesmo vai orar sobre sua família nessa hora. Nós vamos fazer essa oração, vou pedir que o grupo de louvor passe, nós vamos ir cantando, já vamos nos preparando para a ceia. Você vai orar e interceder pela sua família. Você está acostumado a estar junto sempre? Então esteja junto, em família, as famílias. E você que está aí na internet, ali do outro lado, segure a mão da pessoa que está perto de ti. Se tem alguém contigo, segura a mão. Vamos orar juntos nessa noite e pedir que Deus nos prepare para esse tempo novo. Que Deus nos faça seguir adiante. Seguir adiante, em nome de Jesus. Vamos esquecer, vamos parar de lamentar. Vamos seguir adiante, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite nós intercedemos e clamamos, Senhor, para que Tu venhas fazer algo novo na nossa vida, apesar da diversidade, apesar do que estamos vivendo, apesar, Senhor, da nossa tristeza por muitas coisas que não estão acontecendo como gostaríamos. Nós oramos, Senhor, por aqueles que têm nos buscado, Senhor, e que estão em processo de depressão por estar em casa. Senhor Jesus, nós oramos pelos grupos de risco que não podem vir à igreja. Nós oramos por eles, Senhor. Oramos para que Tu estejas nesta noite tocando suas vidas, Senhor. Oramos pelas crianças que estão em casa, não estão podendo ter sua aulinha aqui na igreja juntas. Nós oramos para que o Evangelho, as palavras que elas têm ouvido até hoje, possam ser lembradas nas suas memórias, Senhor, e que elas possam, Senhor, entender nesse tempo do jeito delas, mas que Teu Espírito as alcance ali onde elas estão, Senhor. Oramos, Senhor, pelos nossos filhos que ainda estão lutando com tantas coisas e tantas coisas paradas, Senhor, com tanta coisa, Senhor, deixadas para trás.
Senhor, nós oramos e intercedemos pelas famílias nessa noite, para que todo homem seja, na sua casa, um pastor que cuida da sua família. Para que cada homem se levante como um pastor, como nós temos desafiado, Senhor. Nós oramos pelas mulheres que são chefes. Nós oramos, Senhor, para que nós continuemos adiante a partir de amanhã. Nós tomemos as rédeas da nossa vida pelo poder do Teu Espírito e continuemos adiante, assim como Tu fez, focados 100%, deixando o passado para trás, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo que Tu farás. Confiamos, Senhor, confiamos em nome de Jesus.